Meus amigos, como é difícil confiar num agente público, num servidor público no Brasil, hein? O ministro André Mendonça dá sinais de que está bandeado ou sempre esteve lá para o outro lado. O ministro André Mendonça promete trabalhar com afinco para que o Senado aprove o nome do Jorge Messias. Todos sabem quem é Jorge Messias. O histórico Jorge Messias, o pau-mandado, o carteiro do PT que Lula indicou para a vaga que estava aberta no Supremo Tribunal Federal. O Jorge Messias, vocês sabem, vem aí de um quadro muito parecido com aquele do José Dias Toffoli. Entrou aí no PT muito cedo, estagiário do PT e tudo mais. São pessoas que não detêm o público e notório saber jurídico para adentrar o STF. E o doutor André Mendonça sabe disso. Mas o doutor André Mendonça publicou uma mensagem muito estranha, decepcionante, que de fato leva nós brasileiros a uma situação desértica, em que nós pensamos, meu Deus, não há ninguém em quem confiar, são todos da mesma, são todos farinha do mesmo saco. Olhem esse estranhíssimo pronunciamento do André Mendonça em sua rede social. Ele está lá, @min_a_mendonca. Parabenizo o ministro Messias pela indicação ao Supremo. Trata-se de nome qualificado. Tá de brincadeira, André Mendonça? André Mendonça, e que preenche os requisitos constitucionais. Preenche requisitos constitucionais, André Mendonça? É de reputação ilibada? Há uma denúncia gravíssima de que ele estava, agora que ele está na AGU, há alguns meses ele estava engavetando denúncias que chegavam à AGU demonstrando que o sindicato do Frei Chico, irmão do Lula, estava, metendo nos bolsos milhões e milhões e milhões dos velhinhos. Por que é que Lula está brigando com o Centrão, André Mendonça? Recusando pagar o Pacheco com a cadeira de ministro, o Pacheco pessoal de serviços ao regime. E Lula está brigando para colocar o Messias. Lula está formando André Mendonça. Não sei se você gosta disso ou se você é um ingênuo total. Uma maioria de extrema esquerda no STF. Cristiano Zanin te diz alguma coisa? José Dias Toffoli te diz alguma coisa? Agora o Mendonça. Fachin te diz alguma coisa? Carmen Lúcia te diz alguma coisa? É isso que você está apoiando? Mas ele vai mais, olha aqui, ó. Trata-se de nome qualificado que preenche os requisitos constitucionais. Tem público notório saber jurídico, André Mendonça? Talvez você também não tenha, então por isso está defendendo um colega que não tem. Assim também cumprimenta o presidente da República por sua indicação. Está cumprimentando o Lula. Cumprimentando o Lula. André Mendonça, com todo respeito, quem está mais etilizado aí, você ou Lula? Está cumprimentando o Lula pela indicação do Jorge Messias. E agora vem a parte mais escandalosa. Messias terá todo o meu apoio. Primeiro que chama de Messias, mostra uma proximidade quase de alcova. Messias terá todo o meu apoio no diálogo republicano junto aos senadores. O André Mendonça está em público, em sua rede social, em público, dizendo que vai conversar com cada um dos senadores para convencê-los a aprovar Eu fico estarrecido, o Jorge Messias. Como é que nós vamos à frente, Brasil? Por exemplo, quem fez campanha para o primeiro mandato, a primeira indicação do Paulo Gonet, que eu chamo de Paulo Gonetti, e Paulo Gonetti que já fez tanto estrago, a Bia Kicis fez campanha. A deputada federal Bia Kicis fez campanha. Embora ela não vote, que ela não é senadora, mas ela fez campanha. Dizem que era um bom homem. E agora, este ministro André Mendonça,
que ele próprio, quando o Bolsonaro indicou, e a Michele que é também, a Michele que patrocinou a indicação desse André Mendonça, o André Mendonça indicado, o terrivelmente evangélico, o Gordolumbre era presidente da CCJ do Senado, sentou em cima 10 meses, demorou 10 meses para marcar, agendar a sessão da Comissão de Constituição e Justiça, a sabatina. Bom, algumas coisas começam a ser afloradas, são afloradas. A relação de proximidade, de amizade, de intimidade, de pupilo Mendonça para mestre Toffoli. Toffoli foi ministro da AGU, a Advocacia Geral da União, quando Mendonça, concursado, era seu subalterno. Então você, o ingênuo, poderia dizer, mas Mendonça está usando aquela técnica, é melhor ter sobre a minha tutela do que... Mentira! Ou então, é porque os dois são evangélicos. Veja, esse Jorge Messias é um falso evangélico. Biblicamente falando, um evangélico não pode andar com um bando ou a banda. Em espanhol, banda significa bem algo específico, né? Dei aí um Google. Biblicamente falando, o evangélico não anda com a trupe que ele anda. O imbecil anda com a trupe que verdadeiro evangélico não anda. Então ele é um falso evangélico. Aí o doutor André Mendonça, que é pastor, o ministro André Mendonça é pastor, está então dizendo que prefere ou tem uma preferência pelo imbecil porque é evangélico. André Mendonça, se tu é evangélico, não sabe reconhecer um falso evangélico, então tu és também um falso evangélico. Aliás, se tu é... vou ficar quieto. É inadmissível isso daqui. Está tudo perdido se for depender desses caras. É inadmissível. Bom, aí o Didi Redipil, entre outras tantas pessoas, colocou um comentário indignado, como também todos nós estamos com esse comentário do André Mendonça. O Didi Redipil colocou assim: o senhor sabia que quem te indicou ao STF está preso injustamente, André Mendonça? Em que planeta o senhor vive? Sabia que temos parlamentares exilados e eu que sou um asilado político e nunca vi uma palavra sua? Mas para isso o senhor se manifesta? Pois é. Aliás, Eli Vieira veio logo abaixo e disse: esse homem que você parabenizou tentou criminalizar o jornalismo investigativo. Pois é. Gente, que Suprema Corte é essa? Não tem ninguém que se salva nessa Suprema Corte. Este homem aqui, inclusive pelos próprios evangélicos, alguns o chamam de mudinho. Exatamente, ele é o mudinho, mas agora ele abriu a boca. Agora, a doutora Michele Bolsonaro foi a senhora que pegou este homem pelo braço e fez o Bolsonaro indicá-lo. Por conta de laços evangélicos. Indicá-lo rezou, orava, agradeceu, deu pulinhos quando marcou a sabatina e foi aprovado. O mudinho abriu a bocarra e falou M. E o pior é que ele acredita em tudo isso que ele falou. É uma decepção terrível. Gente, que casta é essa? Que casta de saúva é esta? Porém, eu tenho uma surpresa para o Dr. André Mendonça. Parece que ele vai se queimando à toa. Você sabe, foi na quinta-feira, algumas horas, que o Luiz Ignácio jogou o Pachecuzão para o lado e indicou o Imbecias. Mas o Senado promete troco, dar o troco. Matéria aqui do Guilherme Amado. Presidente do Senado, Alcolumbre, liga para senadores e declara voto contra Jorge Messias. Eu quero ver o circo pegar fogo. Nós somos os palhaços, os manés. Porque quando aquele homenzinho chamou o brasileiro de mané lá em Nova York, ele quis dizer palhaços. Este mesmo homenzinho, o que chamou a todos nós de manés, hoje também já se apressou e parabenizou o Jorge Messias. Disse assim: vai representar muito bem o STF. Não tenho dúvida.
Esse STF que está aí, ele vai representar muito bem o Jorge Messias. Agora, o Jorge Messias... Olha aqui, meus amigos. Nomeação de Messias pode reafirmar a influência petista no STF. Com o Jorge Messias, se for aprovado, completarão 11 ministros que Lula indicou nos 3 mandatos. Quem sobrevive? Que nação sobrevive a isso? Que nação sobrevive a isso? Agora a OAB me saiu com a pataquada, que são coisas difíceis de se decifrar. Está no Pleno.news. OAB elogia a indicação de Messias para o STF. Olha a frase que a OAB usou. Que essa indicação tem um, aspas, significado especial. Meu Deus do céu. O presidente nacional da OAB, Beto Simonetti, presidente do Conselho Federal, fica só em Brasília, na sombra. É amicíssimo do Moraes. Gente, aonde é que vamos? Os meios de comunicação, todos tomados. O MP, cheio de gente que sofreu lavagem cerebral ainda na faculdade de Direito. Os MPs estaduais, o MP federal, o MPF, né? O Ministério Público Federal está como está. A OAB está como está. É uma vergonha para mim, que sou inscrito nos quadros da ordem. É uma vergonha isso. Beto Simonetti afirmou que a escolha tem um peso especial para a advocacia. Por que que tem? O Jorge Messias não é advogado. Pô, olha, quando é que um indicado para o STF teria um peso especial para a advocacia? Quando o indicado tivesse saído dos quadros da ordem, da advocacia do dia a dia, um profissional, né, da prática advocatícia, honroso, honrado, com 20, 30 anos de advocacia, um homem com obra doutrinária, um homem que ajudou a fazer a jurisprudência no dia a dia na labuta advocatícia, um homem com história, um advogado vocacionado, aí sim teria um sabor especial para a nossa classe. Saber que ele, um colega que ombreou conosco no dia a dia da profissão, está lá agora. Agora este Jorge Messias, que foi parido dentro do Partido dos Trabalhadores, que nunca teve que arregaçar as mangas e montar um escritóriozinho pequeno, saber quanto é que custa um aluguel, pagar secretária, sabe? Ser desrespeitado por serventuário, por juiz, por assessor, por não sei o quê. Dizer que este homem representa a OAB e tem um sabor especial a indicação dele é uma desfaçatez, Beto Simonetti. Vocês perderam completamente a noção, Beto Simonetti. Para a vergonha da classe, vocês perderam a noção da realidade. Vocês vivem no mundo da lua, na ilha da fantasia. As seccionais, as OABs estaduais, e cada um dos advogados tem que começar a prestar atenção no que está acontecendo com a OAB. A OAB está perdendo o sentido de ser. Não é de agora. Mas com esse Beto Simonetti, a coisa vem piorando. E já vem piorando desde o tal do Santa Cruz. O que é uma vergonha, um fulano como o Santa Cruz ter sido presidente do Conselho Federal da Ordem. Nós já tivemos gente melhor, gente mais digna. O que nós estamos nos tornando enquanto órgão de classe, a OAB? Apêndice dos donos do poder, escancaradamente apêndice dos donos do poder, e apêndice apaixonado ideologicamente. Há membros, para minha honra, há pelo menos um membro do Conselho Federal que vem abrindo a boca e dizendo o que a ordem, o que vocês estão fazendo com a ordem dos advogados do Brasil. Quer dizer que
a escolha tem um peso especial para a advocacia, um pseudo-advogado. Que desonra com a sua pequeneza a própria Advocacia Geral da União. Nessa quinta-feira, a Ordem dos Advogados do Brasil divulgou uma nota em que parabeniza Jorge Messias pela indicação ao STF feita pelo presidente Luiz Inácio. O presidente da OAB, Beto Simonetti, que nada fez pela classe até agora, é uma nulidade, afirmou que a escolha tem um peso especial para a advocacia. A indicação de Jorge Messias tem significado especial para a advocacia. É uma frase tão imbecil quanto o próprio imbecil. Mas imbecis somos nós, que vivemos nessa selva. É preciso um alemão, na selva no pior sentido, não no sentido natural. A selva no sentido moral. É preciso um alemão atravessar o Atlântico e apontar o dedo e mostrar a realidade em que vivemos. Os buracos morais em que vivemos. Qual é o peso especial que tem para a advocacia esse impostor ter sido nomeado para o STF? É engraçado porque ele diz, o Roberto Simonetti, para minha tristeza, presidente do Conselho Federal, diz, olha, há um peso especial na indicação do Jorge Messias, mas não explica que peso especial é esse. Talvez seja para quem é próximo dele, não é? Aí em Brasília. Gente, que coisa. Quando todas as trincheiras, todos os escudos institucionais e sociais de um país estão falidos, e nós estamos falando de um caso clássico, a OAB, realmente eu não sei para onde nós vamos. Dê seu like, inscreva-se, confira suas inscrições. Está muito difícil. Eles estão desinscrevendo vocês, você tem que conferir sua inscrição. Eles não estão notificando vocês dos vídeos. Eles retiram nossos inscritos. Está muito feio, está muito horrível. Então é preciso que você interaja o máximo possível com os vídeos. É preciso que você entre aqui sem precisar de notificação. Sabe o nome do canal? Sabe. Então entra aqui de manhã, entra de meio-dia, entra de tarde, entra de noite. Sempre haverá um vídeo inédito. Compartilhe, comente, deixe seu like, deixe sua hypada também. É preciso que você se torne membro do canal. Vocês não sabem a importância disso, é muito importante. Para que eu saiba que você veio até o final desse vídeo e está dialogando comigo, deixa aí a seguinte frase. Empurra 500k. Eles não querem que nós avancemos, mas nós vamos avançar todos juntos nesse canal. Coloque aí a frase. Empurra 500k.